Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu quero falar sobre Donald Trump e o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. E eu quero falar sobre como Donald Trump vendeu esse ataque como se fosse algo simples. Sabe aquela história de, olha, a força militar dos Estados Unidos é muito mais forte, muito maior do que a do Irã. Juntando com Israel, então, aí é que realmente é muito mais forte. Então o Irã não tem nenhuma chance, correto? Do ponto de vista prático, objetivo, sim. Mas nada é muito objetivo numa guerra. E a primeira coisa que se perde numa guerra é a verdade. A primeira vítima da guerra, de qualquer guerra, é a verdade. Então isso a gente precisa deixar muito claro. Não é tão simples assim. Não é tão simples quanto o Donald Trump tenta fazer parecer. Não é algo que se resolve em algumas semanas. Pode até acabar em 4 semanas ou 5 semanas, como ele disse. Realmente, pode até acabar. Mas você também pode acabar algo que você diz que finalizou e que foi um sucesso e que, na verdade, vai continuar tendo reflexo por muitos e muitos anos. O problema é que o Irã é diferente da Venezuela. E, por algum motivo, o Donald Trump, talvez tentando justificar a própria ação, o Donald Trump tentou fazer parecer com que o Irã fosse parecido com a Venezuela. Não é. O Irã é realmente fraco, militarmente, do ponto de vista militar, se você compará-lo com Israel e com os Estados Unidos. Mas o Irã ele não faz guerras simétricas. O que são guerras simétricas? São guerras de um contra o outro. Ali você compara duas forças, a força dos Estados Unidos, a força de Israel, compara com a força do Irã e você diz, o Irã não tem a menor chance, não tem nenhuma chance. Não é tão simples assim, porque o Irã é muito mais complexo. O Irã funciona de uma maneira, primeiro que é um governo teocrático, um sistema de governo teocrático. Ele não trava guerras diretas, guerras simétricas, ele na verdade promove guerras assimétricas. E o que são guerras assimétricas? Você tem uma força militar do governo, sim, uma força militar do Irã, que tem outras forças militares como se fossem franquias. São várias franquias. O Hezbollah é uma delas, o Hamas é outra. Então, você tem, apesar deles estando, o Hezbollah estar no Líbano, mas o Hezbollah é uma franquia iraniana, é uma franquia terrorista iraniana. Então, eles estão em vários lugares do mundo e eles fazem guerras assimétricas. Então, eles usam essas franquias para atacar os seus adversários, os seus inimigos. É isso que eles fazem. E não é tão simples você atacá-los. Não é tão simples para você conseguir simplesmente entramos em guerra, destruímos o inimigo, muda o regime e pronto, acabou. Não funciona assim. O ataque de Trump, inicialmente, todo mundo entendeu que era o que chamam de regime change, que é uma mudança de regime. O objetivo era um regime change. E como é que você faz isso? Cortando a cabeça. Quem é o cabeça do governo? É o líder supremo, que é o Khamenei. Você mata ele, e se você mata ele, está resolvido. O governo se desfaz e a gente vai colocar quem a gente quiser lá no governo para controlar. Isso funcionou na Venezuela. Você corta a cabeça, tira o Maduro, e aí você assume, o próximo que assumiu, a vice-presidente assumiu, e rapidamente demonstrou que iria obedecer aos Estados Unidos, então os Estados Unidos deixaram do jeito que estava. Ok, então beleza, está resolvido, fica ela contando que ela nos obedeça. Mudou o regime. Então é um regime change. Nesse caso, no Irã, é completamente diferente. Porque o Irã funciona com uma escala que tem muitos líderes. Apesar de o líder supremo ser chamado assim porque ele é supremo, claro, e ele é como se fosse uma divindade, é tido como uma divindade, apesar disso ele tem um nível, um grupo de assessores, de conselheiros, que também podem se tornar líderes supremos. No caso do Irã, foi o que aconteceu imediatamente. Um membro do conselho
conselho faz parte, é o conselho do Irã, que não é lá não é uma democracia, tá? Então não é um parlamento, não são deputados, não é um conselho. Esse conselho controla tudo de acordo com a religião. É um conselho xiita que controla tudo de acordo com a religião. Sobre leis, costumes, tudo. Esse conselho é de onde saem os líderes supremos. E Khamenei, ele morreu e foi logo substituído por um membro desse conselho, que aliás tinha sido escolhido para o conselho por ele, pelo próprio Khamenei. Você tem uma estrutura que você tem um líder supremo, você tem um presidente, depois do presidente você tem o conselho, e depois do conselho você tem a guarda revolucionária. A guarda revolucionária iraniana, ela não é o exército iraniano. E é isso que é importante explicar sobre a ação de Trump. A guarda revolucionária iraniana, ela é um governo, ela é um grupo militar que é responsável por manter todo o funcionamento do país, inclusive econômico. Eles também se metem na economia, eles se envolvem na economia e eles controlam esses grupos terroristas que são franquias do poder militar no Irã. Esses grupos terroristas, eles atuam em vários outros locais fora do Irã, inclusive. Mas tem um exército do Irã? Sim. Se você comparar o exército dos Estados Unidos com o exército iraniano, é uma piada. Pra você ter uma ideia, o exército dos Estados Unidos tem aviões invisíveis, aviões que ficam invisíveis para os radares. Ele tem mísseis que entram em bunkers e explodem dentro de bunkers. É uma tecnologia absurda. Isso, a força militar dos Estados Unidos. Quando você compara com a força militar do Irã, o Irã tem aviões, a Força Aérea do Irã tem F-14, são aviões que são da década de 80, começo da década de 90. Então, não tem nenhuma comparação, não tem nem como você comparar. É realmente muito mais forte que os Estados Unidos. Então, realmente, se você comparar ali, 2 mais 2 vai dar 4. Pronto, acabou, é o que Trump está dizendo. Ok, vamos vencer rapidinho a guerra e resolver isso. E mudar o governo. Ok? Beleza. Só que o exército, os militares iranianos, é muito fraquinho, ele nunca teve nem muita força, exatamente pelo seguinte: o líder supremo, com medo de revoluções, com medo de que alguém faça o que ele já fez, porque o que eles já fizeram, né, o grupo que está no poder hoje, tomou o poder através de um golpe militar. E aí, para não dar força aos militares e eles não terem a ideia de derrubar o governo do Irã, o que é que eles fazem? Eles enfraqueceram o exército, então o exército é realmente muito fraco de propósito, e eles têm a guarda revolucionária, que é quem realmente recebe todos os incentivos e treinamentos e tudo que você imaginar. Então, se você for comparar o poder militar dos Estados Unidos com o exército do Irã, é uma piada. Agora, com a guarda revolucionária é outra história. Então eles são fortes tecnologicamente? Não, também não são. Mas eles têm muitos mísseis, como eles estão usando agora esses mísseis contra aliados dos Estados Unidos na região. E, além disso, eles também armam e controlam essas milícias terroristas que são como franquias do governo, franquias do poder militar do governo fora do Irã. São esses grupos terroristas. São eles que atuam. E é claro que daqui a 4 semanas pode ser que o Trump chegue e faça um pronunciamento dizendo: como eu disse, resolvemos, conseguimos. Ele pode até mudar o regime, isso é mais difícil, talvez ele não consiga nem mudar o regime. Mas mesmo que ele mude o regime, você ainda vai ter esses grupos terroristas falando em vingança e atacando aliados dos Estados Unidos pelo mundo. Sinagogas, por exemplo, ficam no foco também, serão locais de extremo risco de segurança. Então você vai ter problemas nesses locais, sim. E é um conflito que deve durar ainda muito tempo. E é muito mais difícil de você controlar. Então, assim, não é tão simples, não é tão fácil. É importante dizer isso. Não é fácil de resolver, não vai ser fácil de resolver.
E o Trump, ele pode se complicar, inclusive porque o Donald Trump, ele tem uma eleição agora, em outubro, novembro, ele tem eleição de meio de mandato. E ele pode se complicar bastante daqui para lá, exatamente por estar, nesses últimos tempos, fazendo guerras, entrando em guerras sem pedir autorização ao Congresso americano. E os próprios republicanos, até os próprios republicanos, têm se chateado e têm reclamado disso. Ele pode ter muita dificuldade nas eleições de meio de mandato por conta disso. Vamos continuar acompanhando. Esse é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel. Valeu. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.